Deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês fazem ideia de qual a pergunta que eu mais recebo em 2 anos de canal? Que eu recebo todos os dias? Por onde eu começo a ler Stephen King? Vou tentar responder essa questão de uma vez por todas. Salve, salve galera navegando na área, eu sou o Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, trazendo para vocês hoje a melhor maneira de se começar a ler o mestre Stephen King, na minha humilde opinião. Quero adentrar vocês no mundo do meu autor favorito, enquanto passo também algumas recomendações de boas obras. Vamos lá! E se você, querido navegante, inscrito ou simplesmente visitante, nunca ouviu falar de Stephen King, pode estar se perguntando por que diabos existiria uma melhor forma de se começar a ler os livros de um autor. E eu vou explicar para vocês rapidinho quais são esses motivos. É porque na data de publicação desse vídeo aqui o autor já lançou mais de 60 romances, 10 coletâneas de contos e 5 livros de não ficção e participou de vários outros tipos de obras, incluindo quadrinhos, ou seja, é bom saber por onde começar, não é mesmo? Basicamente, o mais importante de vocês saberem sobre King e por que existe uma ordem certa de se começar a ler as coisas é porque o autor, em todas as suas obras, ele criou meio que um universo interligado, um multiverso King, onde suas obras são basicamente conectadas. Personagens de um livro são citados em outros, eventos de um livro são citados em outros ou complementam outros. Eu tenho também casos de spoilers de um livro que entrega de outro livro. Enfim, para você não perder nenhum tipo de easter egg, de fanservice, de qualquer tipo de referência, se você gosta de caçar esse tipo de referência, não existe uma melhor forma de se começar a ler o autor que não seja a ordem cronológica, a ordem de publicação das suas obras. Bom, então você, navegante, deve estar se perguntando, se eu não ler os livros em ordem cronológica, eu vou perder algum tipo de coisa? Eu vou prejudicar a minha leitura? E a resposta é não. Em termos. Eu vou dar alguns exemplos agora de como um conhecimento de uma obra prévia pode ajudar na leitura de outra ou pode melhorar até a sua experiência. Ler o livro Novembro de 63 após ter lido o livro It vai complementar muito a sua experiência, porque em dado momento o Jake Epping de Novembro visita a cidade de Derry e ele encontra as crianças de Derry num dos melhores crossovers do multiverso que eu considero, e tem até um pouco de diálogo referente ao Pennywise e a coisa, e é uma experiência realmente muito boa para quem já leu o livro do Palhaço primeiro. Ler o livro Misery antes de ter lido o livro O Iluminado vai te entregar spoilers do último, ou seja, a família Torrance e o que acontece com o Hotel Overlook é mencionado em dado momento, então é sempre melhor ler o Iluminado primeiro. Ler o livro Outsider antes de ler a saga Mr. Mercedes, os seus 3 livros, vai te entregar um baita de um spoiler da saga também, vai contar coisas que você não gostaria de saber antes e também vai te privar de conhecer a origem de um dos melhores personagens coadjuvantes do autor. Estou falando da Holly Gibbon. Se você tem vontade de ler A Torre Negra, o livro 5, Lobos de Cala, conta muita coisa, conta muito spoiler do livro Salem. Um personagem do Salem, o Padre Callahan, acaba voltando no Lobos de Cala e acaba recontando algumas coisas. Isso pode prejudicar muito a sua experiência se você tem vontade de ler o Salem depois. Esses são apenas alguns exemplos de centenas que eu poderia mencionar. Galera, como eu disse no começo do vídeo, o universo do autor é realmente conectado. Algumas referências são mínimas, outras nem tanto, são grandes, são spoilers, por exemplo. Algumas referências você acaba nem pegando, mas quando você pega é realmente muito legal. Dito tudo isso, é claro que a minha melhor recomendação seria ler as obras do autor em ordem cronológica. Se você não tem interesse em ler tudo, desbravar tudo sobre o autor e quiser conhecer um pouco antes de mergulhar, no decorrer desse vídeo aqui eu vou passar boas dicas de por onde se começar. E o jeito navegando de se fazer as coisas com capricho e carinho de sempre, eu deixei na descrição desse vídeo aqui um PDF com todas as obras do mestre, romance e contos em ordem cronológica, e coloquei também uma coluna se esse livro foi ou não lançado no Brasil, se ele é raro ou não e se ele já teve relançamento programado pela Suma ou não. Navegando, eu já disse que te amo hoje? Ah, ainda não disse? Ah, então digo agora, amo você, viu? Para quem quer embarcar nas leituras em ordem cronológica, eu vou dar uma pincelada nos 3 primeiros títulos. Bora lá. E o primeiro deles é Carrie, a Estranha, livro de 1974. Gosto de Carrie, não amo, tem alguns problemas aqui, a gente sente um autor bem inexperiente, mas dá pra sentir também aonde ele quis chegar, aonde ele queria chegar. Uma menina que sofre muito bullying na escola, mora com uma mãe fanática religiosa e possui poderes estranhos, poderes
telecinéticos? Como controlar esses poderes todos em meio a tanta humilhação? O filme de 76 é muito bom, galera, é um dos meus favoritos do autor também. Vale muito a pena ler, como eu disse, não amo, mas é bom, é um bom começo. Tem muita gente que torce o nariz, mas eu creio que a grande maioria não vai se decepcionar começando por ele. O segundo título é O Salem, ou A Hora do Vampiro, livro de 1975. E aqui a história já é outra, galera. O autor já está um pouco mais esperto no negócio de suspense psicológico. A gente já sente uma ambientação muito melhor, muito mais trabalhada. Um livro de horror, um horror bem desenhado. A gente conhece a história da cidade de Jerusalém Slot. Quando alguns estranhos forasteiros começam a aparecer, algumas pessoas começam a desaparecer e uma doença estranha também começa a assolar a cidade. Li 2 vezes, a primeira vez eu gostei mais ou menos, a segunda vez eu gostei muito mais, porque eu já conhecia muito mais do universo do autor também. Foi uma experiência muito boa, eu reli no ano passado. É um livro de horror e de suspense psicológico de uma qualidade realmente extrema, rápido e impactante. Muito mais pessoas vão gostar do que não gostar. O terceiro livro é um tiro, é um trator. Estou falando de O Iluminado, de 1977. E você que nunca ouviu falar de Stephen King, eu aposto que você já ouviu falar de O Iluminado. Uma família presa em um hotel devido ao mau tempo, um pai lutando contra o alcoolismo, um hotel repleto de assombrações e de espíritos ruins, um garoto de 5 anos com poderes mediúnicos. Tem como esse plot dar errado? Não, não tem e não deu errado. O Iluminado é tido até hoje como uma das obras-primas do horror, uma das maiores obras do horror e do suspense psicológico também. Tem um filme do Stanley Kubrick que muita gente torce o nariz, fala que é diferente. Eu acho um livraço, a adaptação é a adaptação. Vale muito a pena conhecer o Iluminado, vale muito a pena conhecer as duas mídias, livro e filme. E você tem todo o direito de não gostar do Iluminado, mas você está errado. Vocês conseguem ver que esse começo do King ele era bem puxadão pro horror mesmo, galera. Mas eu digo que ele vai perdendo essa veia no decorrer do tempo. Muita gente deixa de ler o King porque acha que as obras vão dar muito medo, vão ser muito puxadas pro horror. E no decorrer do tempo, como eu disse, ele vai mudando um pouco de questão. Ele vai escrevendo mais sobre suspense policial, suspense psicológico, mais sobre thrillers, e eu quero embarcar em algumas dessas obras agora com vocês. Uma outra forma de se começar a ler Stephen King é por seus livros de contos. O King sempre foi conhecido por ser um excelente contista, ele tem excelentes coletâneas, excelentes antologias, mas as minhas favoritas são as que eu vou falar agora. Eu recomendo vocês começarem por essas duas aqui. O primeiro deles é o livro Escuridão Total Sem Estrelas, de 2010. E não é nenhuma antologia de contos, galera. Eu encararia como 4 novelas, porque são 4 contos bem grandes. Todos eles já foram adaptados para o cinema de alguma forma. Geraram adaptações realmente muito boas, que é o caso do primeiro conto, 1922, que foi adaptado pela Netflix. É considerado por muitos como o conto favorito presente aqui nesse livro. Então a gente tem o 1922, que é um horror e um suspense psicológico de altíssimo nível. O Gigante no Volante é mais puxado pro thriller. O Extensão Justa, que é um sobrenatural, mas bem mais leve, uma história de consequências. E Um Bom Casamento, que é uma história que poderia acontecer com qualquer pessoa. Um dos melhores contos que eu já li do King, galera. Um Bom Casamento é um thriller de tirar o fôlego. Um dos melhores livros que eu já li em termos de contos e de antologias, galera. Escuridão Total Sem Estrelas é uma indicação de ouro e eu tenho certeza que não vai decepcionar. E a segunda antologia indicada é o livro Tudo é Eventual, de 2002. São 14 continhos e eu selecionei esse camarada aqui pela diversidade, pela gama diferente de contos que a gente encontra aqui. Eu tenho suspense, tenho sobrenatural, tenho o diabo num dos contos mais assustadores que eu já li do King. E tem também aqui o meu conto favorito. Muita gente se pergunta qual é o seu conto do King favorito. E ele está aqui dentro, é o conto Andando na Bala. Mas tem um outro aqui que também merece ser mencionado, que é 1408, gerou uma adaptação cinematográfica que eu gosto muito, acho assustadora ao extremo e conta com o Samuel L. Jackson e o John Cusack no elenco. Um belo de um filme, um belo de um conto. Tudo é Eventual, de 2002, é simplesmente um dos meus livros de contos favoritos, tanto da vida quanto do autor Stephen King também, certeza que não vai decepcionar. Quando vocês lerem O Homem do Terno Preto, Andando na Bala e também 1408, vocês vão saber do que eu tô falando. Mas Bruno, eu gosto mais de suspense, não gosto muito dessas coisas de horror, dessa pitada grande de sobrenatural. O que você tem para me recomendar como um bom começo? Bora lá! O primeiro deles é o Joyland, de 2013.
Ele tem uma pitada de medinho, galera, mas ele não é sobre isso. Ele conta muito mais uma história de um crime do passado, um fantasma que se recusa a ir embora. É um livro carregado de melancolia, é uma pedra preciosa, uma joia rara, galera. É um livro que quando você começa a ler, você não imagina que ele seria capaz de te arrancar algum tipo de lágrima. E ele arranca. 240 páginas, um livro de mistério muito bem feito, personagens muito bem elaborados, aquela pitadinha de medo só para dar um frio na espinha, mas é o tempero ideal. Joyland é um livraço. E se eu falar de livros apaixonantes aqui e não trouxer esse camarada, eu tenho certeza que eu vou ser espancado na rua. Eu vou trazer para vocês um livro que eu acho magnífico. Estou falando de A Espera de um Milagre, de 1996. Vencedor do Prêmio Bram Stoker Award como o melhor livro da sua categoria. Aqui a gente acompanha a história do Paul Edgecombe, o guarda da penitenciária, que era responsável pela parte do corredor da morte, condenados à morte mesmo, e ele vai recontar a história do John Coffey, o gigante John Coffey, o suposto assassino de duas garotinhas. Poucos livros na minha vida me fizeram chorar, mas chorar não de escorrer uma ou duas lágrimas, galera, de você fechar o livro porque o seu olho tá tão cheio de lágrima que você não consegue nem ler uma frase. E foi o que aconteceu com A Espera de um Milagre. Eu tive que fechar o livro para simplesmente chorar. Poucas obras do King são tão ricas em termos de sentimentos e A Espera de um Milagre é um deles. Tem uma adaptação cinematográfica que eu considero como um dos 10 filmes, um dos 10 melhores filmes da minha vida, e estrela o Tom Hanks como Paul Edgecombe em uma atuação que beira o impecável. Tá, Brunão, mas chega de sentimento. Eu quero ler um King bruto, não quero nada de sentimento. Eu quero porrada no meio da minha cara. Bora! Eu apresento para vocês o Angústia, na edição da Francisco Alves, ou simplesmente Misery, Louca Obsessão, nas edições da Suma de Letras, livro de 1987. Já disse no começo, ele dá um spoiler de O Iluminado, mas se você já assistiu o filme do Kubrick, ou se você simplesmente vai ler O Iluminado bem lá na frente, talvez você nem lembre desse fato. E eu tô trazendo o Angústia aqui, galera, porque ele é simplesmente fenomenal. Eu o considero como um dos maiores suspenses psicológicos de todos os tempos. A gente tem um vilão aqui que não é sobrenatural, é o vilão real, um vilão que pode acontecer. A gente acompanha a história do Paul Sheldon, um famoso escritor que se vê cativo, sequestrado pela sua maior fã. E às vezes os fãs conseguem ser cruéis. De tirar o fôlego, de suar, de dar crise de pânico e ansiedade. Galera, o Angústia pra mim é um dos melhores suspenses psicológicos de todos os tempos. Eu dei 5 estrelas, favoritei. Todo mundo que gosta de um bom thriller deveria conhecer. Não só obra literária, como filme que rendeu o Oscar de melhor atriz para Kathy Bates. Galera, Misery. Põe na sua lista. Se quiserem ler o Iluminado primeiro para não levar o spoiler, leia o Iluminado e leia ele depois. Satisfação garantida, palavra de marinheiro. E se Misery não foi bruto bastante para você, na minha opinião, não existe um livro mais duro, mais cru e mais bruto do que O Cemitério, livro de 1983. E o King quase deixou de lançar O Cemitério, galera. A sua esposa Tabitha King falou que era um livro muito assombroso, que ninguém ia gostar. O seu amigo também, o Peter Straub, que eles escreveram Talismã e Casa Negra juntos, leu também e falou que O Cemitério era um livro simplesmente nojento, um livro que muita gente não ia gostar, e o King, para cumprir um contrato, acabou lançando mesmo assim. E eu agradeço dele ter lançado. O Cemitério é sensacional. O King mesmo considera O Cemitério como a sua leitura mais bruta. Eu concordo, quem sou eu para discordar? E a gente tem aqui uma família, uma estrada, um cemitério de animais, um cemitério indígena e uma certeza que às vezes morto é melhor. Se você quer uma experiência de um livro 5 estrelas, bruto, horror de qualidade, com um final de explodir sua cabeça, esse é um excelente começo para você. E em abril já teremos aí o remake de O Cemitério, então você já lê e já aproveita o embalo aí para conferir a adaptação depois. Outro livro que eu queria trazer para vocês aqui, galera, que eu sempre recomendei como um bom começo para os inscritos, eles foram atrás e me deram várias confirmações positivas que se tratava assim de um bom começo, é A Zona Morta, livro de 1979. Um suspense de muita qualidade, a gente acompanha a história do Johnny Smith, que sofre um acidente, fica em coma por 5 anos e quando retorna com um glorioso dom ou uma terrível maldição. Todo mundo que o Johnny Smith toca, ele consegue saber do futuro. E sim, isso parece um dom,
mas pode ser uma terrível maldição. Algumas pessoas reclamam que é lento, que o desenvolvimento é parado. Eu gosto, adoro Zona Morta. Considero um excelente começo, considero um excelente meio, excelente fim. Em suma, é um excelente livro. Vocês podem começar por ele. Não vão se decepcionar, espero eu. Para quem gosta de suspense policial, perseguição de gato e rato também, temos livro do King nesse gênero. Estou falando da saga Mr. Mercedes, com o volume 1, Mr. Mercedes, de 2014. Sucedido por Achados e Perdidos e Último Turno, a saga Mr. Mercedes é um romance policial dos que eu gosto bastante, porque aqui ele não tem quem é o assassino, quem cometeu o crime. Aqui a gente já sabe quem é o assassino, logo no primeiro capítulo. A gente já sabe o nome dele e, pior do que isso, a gente acompanha alguns capítulos sob a sua ótica doentia e psicótica. A saga Mr. Mercedes é um excelente começo, galera, porque ele tem um protagonista rabugento, mas que eu gosto muito na figura do Bill Hodges, e excelentes personagens coadjuvantes, o Jerome e a Holly Gibney, que eu já mencionei. Mr. Mercedes é um bom começo também, a saga toda é muito boa, e depois a gente tem o livro Outsider, que é a volta da Holly Gibney, vai complementar muito a sua leitura. Esqueça o mistério, pule direto para perseguição, gato e rato, um caçando, o outro fugindo e provocando. O Brad Hartsfield é um dos melhores vilões que o King já criou. Vale muito a pena conhecer por aqui, galera. Mas, Bruno, por onde você começou? Você começou em ordem cronológica? Você começou a ler com algum desses que você citou? E a resposta é não. Eu comecei a ler Stephen King, alguns dos escritos mais antigos já sabem, por Christine, livro de 1983. Um adolescente que se apaixona por um carro. E um carro que se apaixona pela adolescente e tenta tirar todas as pessoas que se opõem a esse amor. Tem como essa pauta dar errado, pelo amor de Deus? Eu adoro Christine, galera, e gosto de recomendar ele também como um bom começo. Ele não é um livro que é conectado com outras obras, ele é bem solto mesmo. E vale a pena porque é um suspense também crescente, começa lento e no final tem bastante ação. Livro que eu gosto, eu tenho um sentimento muito forte por Christine, a minha coleção do King começou por ele. Eu tenho um valor de amor muito grande por ele, mas eu recomendo muito começar a conhecer o autor por ele também. É uma bela dica, garanto. Bom, galera, essas foram as minhas indicações de bons começos de como conhecer o mestre Stephen King. É claro que eu deixei vários livros que vocês podem considerar muito bons para se começar de fora. Deixe aí nos comentários, ajude os inscritos, visitantes e navegantes com as suas recomendações. Eu separei aqui obras que eu tenho quase certeza, eu diria uns 80% de chance de vocês gostarem como primeira experiência do King. E se você está se perguntando por que eu deixei de fora Sob a Redoma, It a Coisa, Torre Negra, A Dança da Morte, eu deixei porque eu simplesmente não considero um bom começo, uma boa forma de se conhecer King com esses calhamaços. E como tudo na vida, nada é unânime, alguém nos comentários vai dizer que começou com It a Coisa ou A Dança da Morte e vai dizer que teve uma experiência realmente incrível. Mas vocês são a minoria, galera. Eu já vi muita gente, inscritos, vários comentários, pessoas que eu conheço pessoalmente também e que começaram a ler King por It a Coisa e desistiram. Uma grande gama das pessoas desistem. It a Coisa é o meu livro favorito do King, mas eu acho que para você ler, você tem que ser um leitor mais voraz, você tem que conhecer um pouco mais do mestre, a sua forma de escrita, o seu jeito prolixo de ser. Você pode gostar, mas muita gente desiste, galera. Eu nunca recomendo começar King por esses calhamaços. Sob a Redoma, Dança da Morte, A Torre Negra, It a Coisa, não são bons começos, mas são livros extraordinários. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado das minhas indicações, espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Se gostou, não esqueça de deixar a curtidinha amiga para ajudar na divulgação. Nos comentários, me ajudem lá com obras que vocês consideram bons começos. Falem aí o que vocês acharam dessa minha listinha e contem também qual foi a sua primeira experiência com o Mestre King e se você gostou ou não. E se você ainda não é inscrito no canal Navegando, inscreva-se, não perca o que vem por aí. Vou deixando aquele beijo grande, um abraço apertado de sempre. Nos vemos no próximo vídeo na semana que vem. Fui!